Graça e paz, o louvor pode sentar, fica só meu amigo tecladista aí, Bahia. Deus é bom. Aleluia. 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 Então, estamos fazendo a obra com excelência. E a gente vem e falando, Cássia, devemos, falei hoje para ela, devemos ministrar mais sobre excelência. Não vai ser hoje que eu vou ministrar sobre excelência. Mas vai chegando muita gente nova na igreja e tem que pegar a visão. Às vezes as pessoas têm a visão de que a igreja tem que ser pobre ou, entre aspas, humilde. Humilde não tem nada a ver com pobreza. Amém? Você pode ser milionário e ser humilde de coração. E você pode ser pobre e ser soberbo. Então, às vezes a pessoa pensa que por ser igreja tem que ser parede suja, móvel velho, e a gente tem que voltar a ministrar sobre excelência. Margot estava conversando comigo. A gente está mais próximo de quem é da diretoria. E Margot conversando comigo. E ela dizendo, pastor, eu receio que as pessoas não abrem os olhos para pegar a visão. E ela tem sentido, é o que tem queimado no meu coração. Você pegar a visão que é para Deus. Não é? Como você ofertaria se Jesus estivesse aqui fisicamente? Como você adoraria se ele estivesse aqui fisicamente? Como você faria? Vocês estão com frio? Alguém está com frio? Tem como... você está com frio também. É melhor... Bota aí 25 graus, eu acho, tá bom. 24 graus. Amém? Aleluia. Então, nós temos uma visão no Ministério Verbo da Vida de dar o nosso melhor para o Senhor. Então, nós esticamos a fé para fazer tudo bonito. E eu fico muito inspirado quando eu vejo lugares seculares, principalmente motéis e pousadas, é tudo com excelência. Mas ninguém reclama porque lá é com excelência, às vezes reclama porque a igreja é com excelência. Amém? Nós temos um elevador, mas o elevador não foi porque a gente achou bonito, foi porque foi exigido por causa dos andares, né? O elevador, para que a obra fosse liberada pela prefeitura, pelo corpo de bombeiros, por causa da acessibilidade. Falando em acessibilidade, se você tem um pouco mais de coragem, de vigor, procure subir de escada, porque o nosso Verbo Shop, que Cássia citou, onde teremos os nossos livros, eu vou divulgá-los já já, vai ser lá em cima, a livraria. O Verbo Shop é mais do que uma livraria, é um lugar onde você vai comprar livros, onde vai ter bomboniere. Estava conversando com o Tati, que é a que lidera o Verbo Shop, e a irmã Tati estava falando comigo, algo que estava no meu coração, que a gente conversou em reunião. Vamos colocar chocolate, chiclete e muitas coisas lá em cima. Então você cria o hábito, antes do culto e depois do culto, de subir, ver os livros. Nós vamos estar trazendo novidade, fazer suas compras, investir em literatura cristã, comprar chocolate, chiclete. Só não vale colocar o chiclete debaixo da cadeira e grudar. Amém? Eu vou dar uma dica. Você que não estiver chupando o chiclete, você guarda o papel do chiclete no bolso. Quando for jogar o chiclete fora, tira o papel. Aí bota o chiclete no papel, dobra e guarda no bolso, depois joga no lixo. Amém? Aleluia. Então, cria o hábito de entender que a igreja não é só aqui embaixo, é lá em cima. E na medida do possível, suba de escada. Vamos deixar mais para os mais idosos, né? Os mais idosos, as mulheres com mamãe de colo, para subir no elevador. Logicamente, todo mundo pode usar, mas vamos evitar o máximo. Amém? Obrigado pelos amém. Aleluia. Então, gente, hoje você percebeu o espírito, a unção que estava sobre o grupo de louvor, sobre o ministro de louvor hoje, o professor Valdisson, um espírito de fé. Eu acho incrível que nós não combinamos com o grupo de louvor. Olha, vou ministrar sobre isso, canta música sobre isso. Mas você viu que é o mesmo espírito. Deus existe, irmãos. Deus existe. Eu quero chamar você para ser uma pessoa de fé. Ser uma pessoa crédula. E cuidado com incredulidade, que incredulidade tem roubado pessoas. E hoje nós vamos falar justamente sobre como desenvolver uma fé forte. O mesmo Espírito que está em Valdisson, no louvor, nos músicos para tocarem e cantar, está sobre mim para pregar e ensinar.
Amém? Deus vai falar de várias formas. Olha para o seu vizinho e diga, não durma. Já vi gente fechando o olho. Eu sei que a minha voz é boa, mas eu já vi gente assim já. Mal começou a palavra. Então não é porque eu não tenho unção, e não é porque a palavra é boa, é porque a pessoa já vem já para dormir. Eu acho que anda dormindo mal a noite toda, aí está na presença de Deus, mas a presença de Deus está, eu declaro, presença de Deus na sua casa, no seu quarto, para você dormir também lá. Amém? Ele está vigiando, me vigiando. Eu declaro graça para dormir. Pai, eu te dou graça, porque da sua plenitude eu tenho recebido graça sobre graça. Eu declaro graça e vigor, renovando minhas forças enquanto eu durmo. Graça para deitar, meu amigo. Fecha o olho, só abre de manhã, quando está claro. Graça para dormir. Então eu vou dormir. E se vier voltar para casa dormir, na hora que estiver dormindo, glória a Deus. Já fui, estou em casa. Então não tenha medo de morrer quando estiver dormindo. Você vai para o céu. Amém? Vai para a glória, ver Jesus. Olha que maravilha. Amém? Embora eu não queria vê-lo dessa forma hoje. Eu queria ver uma visão. Amém? Então, eu espero que você não deseje ver Jesus definitivamente. Que você tenha uma visão, alguma coisa, e fica aqui mesmo para cumprir a carreira. É o que eu espero também. Amém? Mas eu estou dizendo isso pelo Espírito. Pessoas têm medo de dormir. E está atrapalhando você de dormir. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Lança para o Senhor os seus cuidados. Amém? Lança. Ele tem cuidado de você. Pare de medo de dormir. Você não vai morrer enquanto dorme. Você vai descansar e o Senhor vai renovar suas forças. Amém? Então durma em paz. Diga para o seu vizinho, durma em paz. Aleluia. Nada que magnésio, treonato e uma oração não resolva. Amém? Então, como desenvolver uma fé forte? Então, a primeira coisa que nós precisamos Cássia não conheceu os visitantes. No final eu reconheço os visitantes. Amém? Então, a primeira coisa que precisamos saber na arena da fé. Amém? Diga arena da fé. Então, eu falo propositalmente essa palavra arena da fé, porque a fé é determinante para a nossa vitória. É uma luta, é um bom combate da fé. Tanto quanto a incredulidade para a nossa derrota. Então é a arena da fé. Mas a primeira coisa que nós precisamos saber nessa arena da fé é que todos nós que nascemos de novo, que recebemos Jesus Cristo, nós já temos uma fé. Amém? Então você não pode pedir fé. Se você nasceu de novo, você já tem uma fé. Abra aí em Romanos capítulo 12, versículo 3. Diga para o seu vizinho, presta atenção. Então fique focado em mim, porque o adaptador do computador deu um problema. Então não vamos ter as imagens hoje. Então leia a sua Bíblia, pega aí o seu celular, tablet, iPad, né? O pessoal fala. Para mim, tablet e iPad é a mesma coisa, mas o pessoal fala iPad, tablet. Eu repito, sem saber o que eu estou falando. Sinceramente. Celular, Bíblia, essa de papel, pega aí para me acompanhar. Eu estou lendo na King James. Amém? Então, nós temos fé. Primeiro ponto, diga, eu tenho fé. Amém? Romanos 12, versículo 3, diz assim: porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhes proporcionou. Então existe uma fé no seu coração para fazer e viver, fazer o que Deus determinou você para fazer e viver a vida cristã. Fé é um estilo de vida. Amém? Então você tem uma medida de fé. Essa palavra para medida no grego é metron. Metron com N no final. Metron é literalmente proporção. Porção ou quantidade. Então você já tem fé. Primeira conclusão, nós já temos uma fé. Segunda conclusão, a questão não é falta de fé. Amém?
Então, a questão é falta do uso da fé. Amém? Então, a questão não é a falta de fé, mas o uso da fé. A questão é falta usar a fé. A questão é incredulidade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você sabia que ignorância, falta de conhecimento, traz muitas coisas. E pode vir a trazer incredulidade. Mas na Bíblia, e vou repetir isso já daqui a pouco novamente. Na Bíblia, incredulidade é caracterizada quando você conhece algo e não acredita. Incredulidade vem com conhecimento. Da mesma forma que desobediência vem quando você entende que tem que obedecer. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, a primeira coisa é que nós temos fé. E a segunda coisa é que devemos utilizar essa fé. Amém? Não adianta. E muita gente está se acomodando na sua fé, porque vive pedindo oração. Nós dependemos e podemos e devemos pedir oração. Nós devemos depender de pessoas. Nós não somos autônomos, fazemos parte de um corpo. Mas, às vezes, as pessoas não estão acessíveis. E você precisa gerar uma fé pessoal com Deus. E às vezes esse costume de pedir oração, vendo alguém como alguém de fé e não se vendo como alguém de fé, impede o seu crescimento. Tá bem? Estou sendo claro, irmãos. Então, cuidado com isso. Então, a primeira coisa, nós temos uma fé. O problema é que nós não estamos usando. A segunda coisa, precisamos colocar a nossa fé em movimento. Amém? Então, Tiago capítulo 2, um texto bem conhecido. Versículo 14. Do 14, vamos pular para o 17. Do 17 para o 26. E vamos ver que a questão aqui que Tiago levanta não é a falta de fé, mas a falta de ações, a falta de atitude, a inércia. Vocês estão aprendendo, amém? Oh, aleluia! Vamos lá, Tiago 2,14. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé se não tem obras? Obras aqui é a palavra ergon, literalmente é ações, atitudes. Não adianta proclamar a sua fé, ou dizer que tem fé, ou ter fé e não usar. Acaso essa fé pode salvá-lo? Amém? E aqui não se refere apenas à salvação da alma. A palavra para salvação é sozo. É salvo de qualquer situação, de qualquer adversidade. A situação financeira, as enfermidades. Vocês estão comigo? Estamos construindo algumas coisas. 17. Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada das obras, atitudes, ações, está morta. 26. Portanto, assim, como um corpo sem espírito está morto, da mesma forma, a fé sem obras é morta. Então, a questão não é que você não tem fé, a questão também é que você não está e eu não estamos a contento como deveríamos colocar a nossa fé em prática. Amém? Pode dizer amém, já passou o ofertório. Amém? Fique à vontade. Receba com mansidão a palavra. Deus quer bulir com você. Eu vejo de uma ótica diferente. Quando eu vejo alguém ensinando sobre isso, é porque Deus quer romper. Deus quer liberar coisas. E o justo vive da fé. Então você se alegra, porque Deus quer quebrar limites na sua vida. Porque a fé não tem limites. Tudo é possível ao que crê.
Deus quer quebrar na sua mente algumas resistências, alguns paradigmas, algumas fortalezas, algumas ideias que combatem na sua alma, no seu raciocínio, que limita você ou que milita, luta contra você. Amém? Então você está aprendendo e nada adianta, faço agora minhas as palavras de São Tiago, aprender o que você está aprendendo e achar que é só uma palestra e eu só estou aprendendo para saber que sei. Não adianta. Porque não é aquele que ouve que vai usufruir da palavra, mas aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Amém? Sobre a rocha. Então, fé, diga, fé é como uma chave. Chave de quê? De um carro, de uma porta. Vamos dar um exemplo de um carro. Fé é como uma chave do carro. Você pode ter um carro. O carro pode ser top das galáxias. O carro pode estar com o tanque cheio. O carro pode ser 0 quilômetro. Se você não acionar a chave, ele não vai funcionar para você. Se você não aciona a chave, você não vai usufruir do seu carro. Apenas vai dizer, eu tenho. Fé funciona assim. Deus diz, todo aquele que está em Cristo, Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades, pelas suas pisaduras somos sarados. A Bíblia diz que você tem direito à saúde, à cura, à vida abundante. Mas, quando a doença vier, se você não acionar a chave da fé, você não vai usufruir de cura. Você não vai usufruir de saúde. Por isso que hoje eu trouxe alguns livros para divulgar do novo Verbo Shop, que vai sair dali por esses dias. Amém? Não fale negativo. Amém? Vai fazer você desenvolver uma fé. A fé real do irmão Reagan. Existe uma fé falsa. Aquela fé sentimental, eu tenho e não usufrui, não se posiciona diante das circunstâncias. Fé e confissão. Charles Capps. Eu acho que é assim. Libere o poder de Deus em sua vida. Fé libera o poder de Deus. Olha esse. Receba poder do irmão Reagan também. Ele disse, o irmão Reagan desafia a igreja dos dias atuais a tomar posse da palavra de Cristo e permitir que a operação de milagres flua por seu intermédio. A autoridade do crente. Quantos sabem que fé é o exercício de autoridade? Declaração. E tem esse aqui que eu achei bacana. Esse outro aqui. Palavras. Não é? Semelhante a cuidar das palavras. Esse aqui. E esse outro. Como ser. Deixa eu ver esse de palavras aqui. Como ser um sucesso na vida. Você nunca será um sucesso. Ou terá sucesso. O que é sucesso no hebraico? Bem-aventurado. Mais que feliz. Se você não aprender o que é fé e exercer sua fé, falar corretamente em linha com a palavra, amém? Então, a fé tem ações. Diga, eu aprendi que eu tenho fé e que eu preciso exercer essa fé, amém? Então, se você crer, esse livro é seu, esse e esse outro também. Amém? Amém? Amém. Já pensou que ele dissesse eu creio e ficasse lá sentado? Então esses dois depois, o outro você anotou, esse aí depois mostra para a Tati da Baixa. Então a fé faz isso, eu creio e vai e pega. Não adianta dizer eu creio e não veio pegar. Obrigado pelos amém. Aleluia. Então a terceira coisa que precisamos aprender sobre fé é que mesmo recebendo uma medida de fé, além de acionar a fé que nós precisamos, nós devemos aumentar a nossa fé. Você recebeu a medida de fé, você tem fé, você tem que colocar a sua fé em prática, amém? Senão não adianta só ter a fé. Vocês estão comigo? Você precisa ter resultados, amém? Não existe sucesso sem resultados. Não existe resultado sem fé. Não existe fé
é sucesso sem fé. Vocês estão comigo? Então, a terceira coisa que você precisa, além de acionar a fé, como nós aprendemos, a segunda coisa, nós precisamos aumentá-la, desenvolvê-la. Diga, eu recebi uma medida. Então essa medida pode aumentar. Deus quer que aumente. Amém? Abra aí Mateus capítulo 8. 6, 7 e 8. Depois vamos pular para o 10 e o 13. Mateus 8. Então você está sendo despertado para começar a falar corretamente, para agir em fé e não se acomodar diante das adversidades. Vocês estão comigo? Olha o que diz Mateus 8:6. Senhor, centurião encontra Jesus, Mateus capítulo 8, versículo 6. Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião, Senhor, não sou digno de receber-te sob meu teto, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se aos que o seguiam. Com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Amém? Então disse Jesus ao centurião, vai-te, o 13. Então disse Jesus ao centurião, vai-te, e de maneira como crestes, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então Jesus falou de grande fé, porque a sua fé e a minha pode estar pequena ou grande. Obrigado pelo entusiasmo. Precisamos desenvolver uma fé forte. Olha Lucas 17, 5, 6. Jesus vai começar agora a dizer como aumenta. 2 passos para aumentar a sua fé. Eu vou lhe ensinar 2 passos. Como aumentar a sua fé. Amém? Um você já aprendeu, mas eu vou deixar mais claro para você. Como aumentar a sua fé? É preciso fé. No mundo de virose é preciso fé. É preciso entender que Adão abriu as portas da doença. Doença veio com pecado. Você está em Cristo. Amém? Aleluia. E você precisa começar a mandar essa virose sair e não aceitá-la. Amém? O diabo não brinca de ser diabo. Olha Lucas 17, 5. Olha que receita maravilhosa. Vamos ler o 5 e o 6. Todos abriram? Pergunta ao seu vizinho, você abriu, meu irmão? Abriu aí? Amém? Olha o que diz. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ao que encorajou-os o Senhor, se tiverdes fé, amém? Do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Eu gostei desse obedecerá. Que veio o meu coração, professor Samuel. Obedecerá significa que nós estamos numa posição de mudança, de autoridade, e precisamos exercê-la. E muitas vezes a obediência vem com uma ordem de comando. Você não pode falar de qualquer jeito. Vocês estão comigo? Você tem que falar com fé. Saia em nome de Jesus. Saia. Se Deus quiser, não. Se tem o se, não é fé. Amém? Não fique brincando com o demônio, perguntando de onde ele veio, quem ele é, qual o nome. Mande ele embora, caia fora. Deixe de ser enxerido. Exerça a autoridade. Amém? Aí Jesus diz, se você tiver fé, tiver do tamanho de uma semente de mostarda. Então, observe uma coisa. Primeiro, os discípulos pediram que Jesus aumentasse a fé deles. Observe outra coisa. Jesus não disse que iria aumentar. Diga, Jesus não disse que iria aumentar. Mas ele disse como aumentá-la. Como é que aumenta? Vamos ler o versículo 6. De novo.
ao que encorajou o Senhor: se tiveres fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, lendo o versículo 6, entendemos que a fé, ela é aumentada quando praticamos a palavra, quando nós exercemos ela, quando nós agimos. Porque a fé sem obras é morta. Isso significa dizer que quando eu coloco a fé em ação, eu falo, eu me posiciono, eu dou ordens, eu mando obedecer a palavra, eu mando o diabo obedecer a palavra, eu mando a minha carteira obedecer a palavra, eu mando a pobreza sair. Então a fé não está mais morta, ela está viva. Diga, ela está crescendo, em movimento. Então, além da fé ser liberada, diga, além da fé ser liberada, quando agimos, ela também aumenta. Ela é aumentada quando agimos. A resposta de Jesus diz: olha, parafraseando, eu não vou aumentar a sua fé, isso não depende de mim. Mas se você tiver fé, você vai falar para o monte. Eu vou agora lhe ensinar como é que aumenta a fé. Amém? Aleluia. Então você não pode ficar de braços cruzados aceitando o diabo, se andando na sua vida, crente vivendo como ímpios, crente sendo muito natural, sendo muito alma, muito carne. Você tem que falar a palavra. Se você quer com o coração e falar para a montanha, você tem que se posicionar. Vocês estão comigo? Então, resumo. Todos nós temos fé. A fé precisa ser acionada como uma chave para funcionar. E ela aumenta quando nós também acionamos ela. Amém? Aleluia! Então Deus já fez a parte dele. Agora é com você. Amém? Diga para o seu vizinho, agora é com você. Olha outra forma de aumentar a fé. Praticando, exercendo, ordenando, mandando a doença sair, mandando o diabo soltar, declarando quem você é, falando a palavra. E a outra forma está aqui, todos já sabem, Romanos 10, 17. Abra lá, você que é novo na igreja. Romanos 10, 17. Que a quarta coisa sobre fé, como ela aumenta também. Não só exercendo, agindo, não aceitando o que o diabo está dizendo, mas ouvindo. Olha, como consequência, todos abriram? Aqui na King James diz, como consequência, a fé vem pelo ouvir. Agora eu gostei dessa versão. Como consequência, olha para o seu vizinho, você, quem está aí atrás, está me ouvindo? Fala para o seu vizinho, presta atenção. Porque às vezes quem senta lá atrás fica distraído, acha que só estou ministrando para quem está aqui na frente, né? É para você, macho. Amém? É para você. Se você estiver perto de um homem, diga, é para você, macho. Estiver perto da mulher, diga, é para você, macha. Amém? Lá em casa, eu e a Aleph é assim, macho, diga macho. O pessoal de Campina Grande é macho, né? Diga macho, oi macho. Romanos 10, 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Eu gostei disso, professor Samuel, porque tem versões que dizem a fé vem pela palavra de Deus. Mas toda a palavra de Deus, ela não gera fé. Toda a palavra de Deus tem exemplos negativos também. Não da parte de Deus, mas da parte do homem, do que não fazer. Você vê mortes. Vocês estão comigo? Você vê pessoas desobedecendo. O Cássio falou dos espias, né? Com a fé de Josué, aqui Caleb. Vocês estão comigo? Então, não é em si pela palavra de Deus, mas pelas boas novas de Cristo. Quais as boas novas de Cristo? Tudo que Ele fez. Que você é sarado, que você é próspero, que você é salvo, que você é santo, lavado no sangue de Jesus. E quando eu falo no âmbito da fé, eu não me refiro só à cura, à prosperidade, mas também para você andar em santidade, porque você já foi lavado e é preciso fé.
Fé para se santificar, porque eu já sou santo, eu recebo. Eu já sou próspero, eu recebo. Eu já sou sarado, eu recebo. Eu tenho vida abundante. O Espírito de lei da vida vai vivificar o meu corpo, eu recebo. Com sintomas ou sem sintomas, eu creio. Vocês estão comigo? Então, as boas novas de Cristo, por isso que a fé não é crer num vazio. A fé é uma substância daquilo que você não vê, ou manifesta a substância. A fé é convicção de fatos. É um fato, aconteceu. Você não está vendo, mas ele morreu na cruz. Bem-aventurados que não me viram e crerão. Aleluia. Todas as promessas. Então, como surgiu a medida da fé? Diga, quando eu ouvi falar de Cristo. Amém? Como eu vou aumentar a minha fé? Exercendo, falando a palavra, tomando posicionamento, mas também continuando a ouvir. Eu vou continuar a ouvir. Amém? Continuar a ouvir sobre fé. Aleluia. Veja um exemplo. Marcos capítulo 5, 25 ao 29. Marcos capítulo 5, do 25 ao 29. Eu não sei você, mas eu sempre tive um caderno de anotações. Agora eu tenho no meu tablet, no meu celular, de confissões bíblicas, mantendo firme a confissão da minha fé, da palavra, tudo aquilo que eu sou, que eu tenho, que eu posso. Olha, eu vou dizer algo para você, você precisa fazer o rema. Eu vejo tantas pessoas com unção, com chamado, mas você precisa se preparar para o chamado. Quando você determinar, eu vou fazer, e parar de limitar a Deus, as portas vão se escancarar para você. Deus só está precisando de uma posição sua. Porque se Moisés não colocasse o cajado ali, o mar não se abria. Primeiro você tem que botar o pé. Tem muito crente olhando para o natural. Ah, se eu não ver, eu não creio. Se eu não tocar, eu não creio. Não seja incrédulo, mas crente. Você tem que se posicionar sem ver. Amém? Então a fé é convicção nas promessas de Cristo. Ouvir as promessas. Olha aqui. Estava por ali certa mulher que havia 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado, sob os cuidados de vários médicos, e gastara tudo que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Olha o 27 aqui na King James. Diga comigo, tendo ouvido falar. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Agora o interessante é que ela ouviu falar e se posicionou e agiu. O que é que você tem ouvido nesse lugar? Que você é próspero, é sarado, é abençoado, que pode todas as coisas naquele que lhe fortalece, que você é ungido, que você é mais que vencedor, que Deus lhe ama, que Deus ouve a oração do justo. A oração do justo pode muitos seus efeitos. Mas só ouvir isso e ficar com medo, murmurando. E agora eu não sei, eu não tenho, eu não posso. Não adianta. Amém? Então, ouvindo falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas. Conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma. Ou seja, no grego sugere, esse verbo no grego está no imperfeito, sugere uma ação contínua. Dizia consigo mesmo: eu vou tocar, se eu tocar eu serei curado, se eu tocar eu serei curado, se eu tocar eu serei curado, se eu tocar eu serei curado. Se eu puder ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curado. E naquele instante, se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu o seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Então ela ouviu falar de Jesus, ela gerou fé. Você e eu precisamos ouvir a mesma coisa. Seja humilde. Quando alguém abrir um versículo, eu já sei o que vai falar. Para com essa soberba. Ouça de novo. Celebre a palavra.
Ah, alguém está falando de João 3,16. Celebre, deixe João 3,16 cair em seu coração. Você ainda tem traumas, você ainda tem ansiedade, porque você ainda não se vê no espelho de Deus, porque você ainda não se vê como a pessoa mais amada por Deus, mais liberta por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Deus lhe ouve. Então ouça João 3,16 todos os dias como se fosse a primeira vez. Ouça as coisas novamente. Vai lá. Celebre quando um irmão vir aqui e não tem tanta habilidade, mas ele está falando a palavra. Ah, mas o pastor já falou isso, eu sei. Mas o quanto você está praticando? A fé é uma força impulsionadora. Você precisa liberar. Ela só vai funcionar se você agir à altura disso. Eu não acredito que quem diz, eu já sei, é porque nunca praticou. Porque quando você praticar e alguém falar, você vai dizer, é verdade. Você não vai dizer, eu já sei. Não, você vai dizer, é verdade. E é por isso, irmãos, que alguns não gostam de mendicância, que a gente vê com a palavra, às vezes, que vem, cutuca. Mas me ame assim mesmo. É por seu amor que eu estou falando. Não é julgando você. Nem porque, você, pastor, não sabe o que eu estou passando. Também não sabe o que eu passei. Amém? Que às vezes dá a entender que a gente não passa por nenhuma situação, por nenhuma adversidade. Não é bem assim. Amém? Aleluia. Então pare de ter pena de você. Erga a sua cabeça, cutuca o seu vizinho, balança aí ele no braço aí. Diga para ele, olha, para de ter pena de você. Sabe por quê? Você tem o Espírito de Deus. Você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Amém? Eu li isso domingo agora. Filipenses 3:1. Domingo passado. Vamos ler de novo? Filipenses 3:1. E a palavra para segurança aqui é asfale. Asfale, no grego, é firme, certo, verdadeiro. Tem um sentido no grego de firmar, confirmar e se apropriar. Filipenses 3:1 diz, vou esperar você abrir, amém? Filipenses 3:1, aleluia. Cutuca o seu irmão, sua irmã, e diga, abre o olho. Pastor, estou falando com você, diga. Tem gente com o olho fechado. É horrível quando a gente está falando com alguém e a pessoa fecha o olho. Já a pessoa batendo papo com alguém e a pessoa com o olho fechado. Ainda mais Jesus falando com você, entendeu? Não é não, meu filho. É, japonês, é. Não, chinês, é o chinês que é. Aleluia. Filipenses 3:1. Concluindo, meus irmãos, quanto ao mais alegáveis no Senhor. Isso é bom, aprender a se alegrar em Deus. Você tem que separar Deus das circunstâncias. Você tem que mudar essa equação. Você vai colocando Deus, problema, situação, adversidade, não. Adversidade, problema, situação de um lado, Deus e alegria do outro. Não coloque nada entre você e Deus. Não é para você se alegrar no Senhor. Ele é o seu alvo. A alegria é graça. Vai trazer força para você vencer. É servir ao Senhor com alegria. Sabe, a gente vai amadurecendo e a gente vai mudando a visão. Eu às vezes ficava constrangido. Eu estava vendo as festas das crianças. Eu disse, Cássia, no começo da igreja quem coordenava essas festas era eu e Cássia. Quem olhava as crianças era eu e Cássia. Alif era adolescente, Pepe adolescente, Samuel adolescente, me ajudou na liderança dos jovens, dos adolescentes. Jovem e adolescente, ele tomava conta dos dois, sozinho. Então a gente tomava frente. E hoje eu não fico constrangido. E eu fico só observando, dando oportunidade para você servir com alegria. Então eu não fico incomodado com alguém que está fazendo as coisas e eu não estou, porque eu já fiz, agora eu estou em outra vibe.
É a oportunidade que você está tendo. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor. De servir ao Senhor com alegria. De dar o meu melhor para o Senhor. Independente das circunstâncias. Você tem que amá-lo pelo que Ele é. Não pelo que Ele tem. Amém? Então, contudo, meus irmãos, quanto mais alegáveis no Senhor, para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, pois vos é uma segurança a mais. Então eu preciso ouvir a mesma coisa com humildade, para ter segurança. Porque se eu não ouço, qual é o antônimo de segurança? O contrário, insegurança. Amém? Então tem muita gente insegura, porque não está aumentando a sua fé, não está ouvindo. A versão que eu li é da King James. Amém? Então, ouvir a mesma coisa. Eu já ensinei como se livrar. Viu agora no meu coração ansiedade e medo. Já ensinei, vou lhe ensinar de novo. A Bíblia diz que a luz prevalece nas trevas. Vocês estão comigo? Nele estava a luz. E a luz... E a vida, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Nele estava a vida, diga, em Jesus estava a vida. O que era a vida? Diga, o Espírito Santo. E a vida era a luz dos homens, porque só ele tinha o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo agora? Quem é a luz do mundo agora? Nesse mesmo contexto, Jesus disse, João 1, a luz prevalece nas trevas. Consciência de que você é a luz do mundo, que o Espírito de Deus está em você, vai gerar uma coragem em você. Você vai se encher de amor, de vida. Automaticamente a ansiedade vai embora. Algumas pessoas estão falando de ansiedade, confessando ansiedade, tomando posse de ansiedade. A minha ansiedade, eu tenho ansiedade. Eu não consigo dormir. E gera, em vez de gerar consciência da vida, gera consciência da morte. Então eu parei de falar negativo, eu parei de falar de medo, parei de repreender o medo. Como é que eu falava? Eu repreendo todo o medo em nome de Jesus. Deus disse, não repreenda o medo. Fale que você tem coragem e o medo vai embora. A luz prevalece nas trevas. E eu vi uma frase do irmão Reagan. Ele dizia, eu não falo em doença, eu penso em cura, eu falo em saúde. Então às vezes, tudo aquilo que você fala, você se torna consciente. E tudo aquilo que você se torna consciente, aumenta. Fale a palavra. Aumente a balança da palavra. Coloque o peso de glória. E mande o medo embora, a tristeza embora. Pense em alegria, fale em alegria. Aliás, alegria é charis, graça. Graça é alegria. Amém. Alegria é força. De sua plenitude, dele mesmo, nós temos recebido graça sobre graça. Então eu sou uma pessoa feliz, porque eu penso em alegria, eu brinco o tempo todo, eu falo em alegria, eu não fico meditando em ansiedade. E todas as vezes que eu dizia medo, em nome de Jesus vai embora, mais medo eu ficava. Porque mais consciente do medo eu ficava. Você não recebeu o espírito de medo para viver atemorizado, mas de amor. Eu acho que é 2 Timóteo 1,7. Ou é 1 Timóteo 1,7, não me lembro. Não está aqui no meu script, viu? Agora para falar. Porque Deus não está satisfeito com algumas pessoas presas em jugo. A luz está em você. Comece a fazer um trabalho, a construir. Somos pessoas de construção. Não tenha pressa em se livrar de alguns sentimentos. Comece a fazer um trabalho de declaração da palavra. Eu sou cheio de amor, eu sou cheio de alegria, eu sou cheio de ousadia, eu tenho fruto do Espírito, amor, paz, eu sou cheio de paz. O castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu sou sarado.
A cruz lhe trouxe paz. Paz é segurança, quietude, prosperidade. Então eu comecei a confessar essas verdades, mantendo firme a confissão da minha fé. E medo foi embora. Vocês estão comigo? Medo, ansiedade foi embora. Aleluia. Diga, eu recebo. Então ouvir a mesma coisa vai aumentar. Estando consciente das promessas de Deus, vai aumentar a fé, aumentar a graça. Graça e paz vai ser multiplicada no conhecimento. Amém? Fé tem que ser trabalhada e eu fico feliz, porque eu sou útil. Eu trabalho em parceria com Deus. Não depende só de Deus, eu estou junto com Ele. Vocês estão comigo? Isso me traz regozijo de ser participante ou co-participante da herança dos santos na luz. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Olha Marcos 8, 38. Eu vou ler rapidamente alguns versículos. Então, eu falei até domingo, duas coisas nos movem para uma direção. Fé para a direção das promessas, incredulidade nos afasta. É contrário à fé. Nos move para longe das promessas. E eu percebi aqui que desenvolver uma fé forte depende agora de você. Amém? Aleluia. Marcos 8, 38. Esses últimos versículos estamos encerrando. Eu vou ler alguns versículos e vamos passar. Você vai anotando, eu não vou esperar para você abrir os próximos, ok? Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, como voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Então, incredulidade e fé é coisa séria para Deus. Lucas 9, 40 ao 42. Lucas 9, anota aí, do 40 ao 42. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o espírito maligno, mas eles não conseguiram. Então declarou Jesus: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco e sofrereis com vossa incredulidade? Trazei-me aqui o teu filho. Enquanto o menino caminhava em sua direção, o demônio o lançou por terra em convulsão. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. Me lembrei daquela passagem quando Jesus estava no barco dormindo, houve uma grande tempestade e eles acordaram Jesus. Jesus, não se dá que pereçamos. E Jesus repreendeu o mar, o vento, aquieta-te. Diga, Jesus se posicionou. Amém? Então quem se posiciona fala para a montanha, fala para a tempestade, fala a palavra, dá uma ordem. Amém? Age de alguma forma. Aí eles, quem é esse? Que até o mar e o vento obedece. Aí Jesus disse: homens de pequena fé. O que Jesus estava querendo dizer? Vocês poderiam ter feito o mesmo. Eu já tinha dado autoridade para vocês para fazer isso. Vocês estão comigo? Aleluia. 1 Timóteo 1,13. 1 Timóteo 1,13 diz: a mim que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente, contudo ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz mediante minha ignorância e incredulidade. Ignorância aqui é falta de conhecimento. É a palavra agnoeo, A-G de gato, N-O-E-O, A-G de gato, N-O-E-O, significa falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento traz negligência, traz insubmissão, rebelião e incredulidade. Incredulidade nos deixa insensíveis, endurece o coração. Porém, a ignorância é um estilo de vida. Falta de conhecimento traz um estilo de vida de incredulidade. Mas a incredulidade, ela é caracterizada, como eu falei, não pela falta de conhecimento, mas quando nós conhecemos e não acreditamos.
ouvimos e não agimos. Amém? Aleluia. Hebreus 3,19, anota aí. Hebreus 3,19. Concluímos desse modo que não foi-lhes possível ter o acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Então, incredulidade é uma erva daninha que sufoca. Amém? Sufoca a semente da palavra. E só tem prejuízo quem é incrédulo. Eu mesmo fico um pouco preocupado quando tudo que se fala o pessoal diz que é teoria de conspiração. Nem ser bobo demais, mas também não ser cético, incrédulo demais. Há um equilíbrio, você tem que ir a fundo e pesquisar qualquer assunto. Vocês estão comigo? Aleluia. Então, resumo. Todos nós temos fé. A fé precisa ser acionada como uma chave para funcionar. Ela aumenta quando acionamos ela. Ela aumenta também quando ouvimos a palavra diariamente. Incredulidade anula a fé nas promessas de Deus. Incredulidade é um poder que faz com que se manifestem coisas ruins. Então é muito interessante. Eu vou ler uma observação aqui. Precisamos para ontem trabalhar nossa fé, agindo à altura da palavra de Deus. Precisamos focar em coisas que geram fé e fechar os nossos ouvidos para as coisas que geram incredulidade. Porque o problema não é só quando nós não operamos em fé e não nos posicionamos. O problema é que quando fazemos isso, incredulidade chega. Se a fé pode ser aumentada, diga, ela pode ser diminuída. Oh, aleluia. Amém. Então, precisamos focar em coisas que geram fé e fechar os nossos ouvidos para as coisas que geram incredulidade. Como, por exemplo, eu não posso, eu não sei, eu não tenho. Então, precisamos falar, pensar, ler e meditar mais na palavra de Deus para acionar a chave da fé todas as vezes que precisarmos dela. Amém? Então, nós temos esses livros de fé. Ouça mais uma vez essa mensagem. Eu aprendi com o apóstolo Darren há muitos anos atrás. A Bíblia não é só para a sua informação, mas é também para a sua transformação. Eu não quero que você perca o seu tempo. Gasolina, seu tempo, você podia estar agora em casa comendo. Se você veio, pergunta para o seu vizinho, aqui você veio. Já que você veio, dê o seu melhor. Pratique a palavra. Sirva com excelência. Faça com excelência. Ande em fé. Não aceite nada menos do que o melhor de Deus para a sua casa. Ah, mas o negócio não está fluindo. Mantenha firme a confissão da sua fé. Você vai. Jesus, ele queria passar para o outro lado. Convém que a gente vá para o outro lado. No meio vem uma tempestade. O diabo não vai ficar cruzando os braços, assistindo e batendo palma, você andando em fé. Resista-lhe firme na fé. Resista ao diabo, se sujeita a Deus. O diabo vai fugir de você. Mas você precisa se posicionar. Peça oração, mas não fica a vida toda dependendo de oração dos outros. Bata o pé firme hoje. Coloca as suas confissões no caderno. Leia para você mesmo. Se você não falar a palavra várias vezes, não agradecer por ela, não declarar quem você é, o que você tem, o que você pode em Cristo, você não vai saber o que é fé. A fé produz resultado. A fé manifesta a substância de coisas. É a prova das substâncias. É uma prova. Amém? É uma prova. Glória a Deus. A fé vai manifestar evidências. Vocês estão comigo? Evidências. Então você precisa, para ontem, trabalhar a sua fé. Anota qual é a área que você precisa trabalhar. É da enfermidade. Vai lá, Isaías 53, versículo 4, 5, 6. Declara que você é sarado. Vai para Gálatas 3, 13 e 14. Maldição da lei, além de ser pobreza e morte, é doença. Declara que você é livre, você tem a bênção de Abraão. Declara que você é sarado, declara que você é abençoado. Vocês estão comigo? Começa a agradecer, é área financeira.
Vai lá, Gálatas 3, 13 e 14, vai servir para você também. Isaías 53, paz no hebraico é prosperidade. Não é só sossego. Amém? É shalom. Vai lá para 2 Coríntios 8, 9. E conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios 8, 9. Pega, há uma promessa, há uma palavra, há algo de Deus para você. Vá lá e declara que você é mais que vencedor. Declara que você pode todas as coisas daquele que fortalece. Declara que você é cheio de alegria. Tem tantos versículos, a Bíblia diz que fruto do Espírito é amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Declara que você é cheio de alegria. Deixa a alegria inundar você. Tristeza. Eu estava com esse pensamento ontem à noite. Do que nós estamos nos enchendo? Porque se esse copo encher de alegria e transbordar, não vai caber mais tristeza. Eu não estou me referindo a situações que vêm para nos abater. Você nunca vai deixar de receber algum motivo de tristeza. Mas eu estou falando a você não ficar parado por causa disso. Avançar. Se eu em casa fôssemos ficar triste porque alguém fofoca e inventa mentira da gente, eu ia ficar em casa. Se Margot e Ivone fosse ficar triste das mentiras que falam sobre ele, ele ia ficar. Mas a nossa alegria está no Senhor. Sei lá porque o povo tem inveja. Sei lá. Imagine quando eu ficar rico, manifesto. Vão ter que me engolir. Amém. Aleluia. Vão ter que me engolir. Então anota essas verdades. Tenha consciência de amor. Aí eu tenho se você sente que você tem uma dificuldade de perdoar, declara todos os dias: eu sou cheio de amor. O amor foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Romanos 5,5 diz: amor é fruto do Espírito. Eu estou cheio de amor. Observe que o amor lança fora todo medo. Então, às vezes, viver uma vida de alegria, basta falar: eu sou cheio de amor. Porque alegria é uma pétala do fruto amor. Vocês estão comigo? Bondade é uma pétala do fruto amor. Você não pode estar cheio de amor e estar triste e fraco, porque o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê. Você não pode estar cheio de amor e sem fé. A fé opera pelo amor. Vocês estão comigo? Então, muitas vezes, eu dizia: eu estou cheio de amor. Eu estou cheio de amor. E isso começou a trazer alegria para a minha vida. Uma alegria, uma manifestação de alegria. E a alegria é como paz, excede todo entendimento. Você não vai entender, não é possível, eu estou passando por isso. E ainda estou alegre. Eu estou cheio de paz. Uma vez eu ouvi isso: a paz no cristão é como um furacão. Ao redor está tudo bagunçado. Dentro, se você olhar, é calmo lá dentro do furacão. Vocês estão comigo? Lá dentro é calmo. Então precisamos gerar, se encher da luz, se encher da palavra. Você vai transbordar de graça, transbordar de alegria. Vai ser cheio de alegria, de graça, cheio de paz. E vai parar de se incomodar com a alegria dos outros. Porque se você se incomoda com alguém que é alegre demais, é porque a sua tristeza é grande. Oh, aleluia. Mas quando você se encher de alegria, você vai entender aquele irmão que só anda sorrindo. Aí você vai entender aquele pastor que é gaiato. Brinca até na hora do culto, quando está ministrando, quando sai da igreja, quando entra na igreja. Em casa, perturbo com o Cássio o dia todo. Pepe diz: pai, o seu moleque, pega o seu moleque, eu perturbo com ela.
Mas não é falta de respeito dele, ele é meu amigo. Eu entendo o que ele está falando, senão comigo. Pai, isso aí começa a rir. Repare sua mãe, começa a perturbar com ela. É o dia todo assim, irmão. É o dia todo, João no Cássio perturbando. E João no Aleph, João todo mundo, perturba. Amém? Alegria. Eu não fico pensando em problema, pensando em conta, meditando em conta. Começa a declarar contas pagas e dinheiro sobrando. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, que bem utiliza comerá do seu fruto. João 14, 14. Jesus diz: tudo que pedirdes em meu nome eu farei. Pedir, no grego, tem a conotação de exigir, declarar. Também, não só rogar. Então você pode declarar em nome de Jesus. Eu declaro contas pagas e dinheiro sobrando. Eu declaro que eu sou próspero. Porque se você declarar ou pedir alguma coisa segundo a sua vontade, sabe que ele lhe ouve. Se ele lhe ouve, você já tem. 1 João 5, 14 e 15 diz isso. É a vontade de Deus que você prospere. Que você manifeste bênçãos. Você já é abençoado. Então comece a declarar que você é abençoado. Perdoe aquela mamãezinha. A sua mãe e o seu pai só podem lhe dar o que recebeu. O que tem foi o que ela recebeu. O que o seu pai lhe deu foi o que ele recebeu. Se diz que você é burro, que diz que você é amaldiçoado, libera o seu coração, libera o perdão e declara que o seu pai verdadeiro lhe abençoou com toda a sorte de bênção. Ele lhe resgatou da maldição e no lugar da maldição colocou a bênção. Gálatas 3, 13 e 14. Então declare quem você é, perdoe os seus pais. E comece a se ver. E essa palavra tem prendido você. Você se vê como um burro, como uma burra. Você se vê como incapaz. Você não participa de concurso. Você arruma uma desculpa para dizer: ah, não vou estudar não. Eu quero trabalhar para ganhar dinheiro. Mentira, é desculpa. Você queria se formar, mas não foi, porque se sentia inferior. Volte a estudar. Você é capaz. Você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Dentro de você tem uma semente hoje, chamada sucesso, chamada bem-aventurança, chamada graça, chamada alegria, chamada eu posso, chamada eu tenho, chamada eu sou próspero. E você vai voltar a estudar. Ah, mas eu tenho 40, não importa. Eu tenho 50, não importa. A ação do Espírito Santo na vida do crente, até os velhos sonharão. Terão visões. Sonharão e terão visões. Então volta. Sonhos. Faça assim. Pela fé. Diga: eu agora estou segurando os meus sonhos que estavam nessa prateleira, cheia de poeira. Eu estou tirando. Bota aqui na outra mão. Pega o pano da fé, limpa a poeira. Agora abrace, diga: é meu. Vou voltar a sonhar. Vou voltar a estudar. Eu lanço uma sentença. Ah, tudo que eu começo, você sabe disso. Não termino, você vai terminar. Deus não chamou você para ser covarde. Medo não vai paralisar, vai começar e vai terminar o seu curso, vai entrar no melhor de Deus, vai ocupar a sua vaga, a sua cadeira na sociedade, coisas que Deus tem para os seus filhos. Porque para que serve a luz? Para brilhar, para iluminar. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Me empolguei, passei meu tempo ali. Eu já estava terminando no tempo, mas veio uma unção sobre mim, Rodrigo. Veio uma unção sobre mim. Nós temos um tempo ali, um cronômetro. Mas, irmãos, precisamos de posição. Acho que essa palavra ficou mais clara para você. E eu quero ouvir os testemunhos de pessoas. Pastor, vou ter que estudar. Pastor, você estudar. Vou ter que estudar. Eu quero ver os testemunhos. Não é? Pessoas que voltaram a estudar. Amém?
Papai e mamãe não estão aqui, mas você tem o melhor pai do mundo. Diga comigo, confissão de fé. Diga, Débora, você tem o melhor pai do mundo. Receba. Aleluia. Diga de novo, Débora, você é capaz. Às vezes, professor Samuel, nós nos escondemos atrás da cortina, do medo, da ansiedade, da incapacidade. Aí Deus está rasgando todas essas cortinas e está nos dando vestes novas, as vestes de Cristo. Não importa a sua origem, não importa qual nomenclatura estão dando para você, não importa o quanto você ganha, não importa se seu pai é rico ou deixou de ser rico. O que importa é você entender hoje que você pode renovar a mente com a palavra de Deus e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que importa é entender que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Vai voltar a estudar. E às vezes não precisa mudar de cidade, não precisa mudar de igreja, precisa mudar de posição. Não física, mas aqui dentro. Aqui dentro. Pensamentos. Receba a resposta de Deus para a sua vida, porque essa terra Deus lhe deu como herança. Diga para o seu vizinho, não sai da sua terra. Diga, não é o tempo. Deus não acabou. Você só sairá daqui honrado. Aleluia. Amém. Como é que termina o culto desse, meu filho? Eu não vou nem dar a palavra para Samuel. Ele vai profetizar aqui e a gente vai sair 10. Aleluia. Meu verdadeiro filho na fé. É a mesma unção. Aleluia. 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 Olha, quando eu começo a balançar a perninha é porque o negócio está pegando. É um sinal, não é um sinal. Não. Começa a balançar a perninha, o negócio está pegando. É a unção. E ela sempre vem com um propósito. Amém? Sempre vem com um propósito. Fique firme. Com a voz de Deus. Nas coisas de Deus. Ele não falha. Aquele que nele crê não será confundido. Está lá em Romanos 10, falando de fé. Aquele que nele crê não será envergonhado, não será confundido. Às vezes temos que aprender a perder para ganhar, a recuar para avançar. E o Senhor puxou vocês para trás. E parecia que estava chegando numa estação de vergonha. Mas a honra de Deus vai ser dupla. Porque onde chegou vergonha na vida de vocês, Deus vai dar dupla honra. Deus está dizendo, perderam, mas vão ganhar. Vão ser ressarcidos. Com juros e correção monetária do céu. Porque o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas gloriosas, em Cristo, não segundo o que o meu bolso pode dar, não segundo o que eu posso ter no natural, não segundo o meu FGTS, não segundo o meu salário. Ele ainda realiza sonho, independente do meu olerite, contra-cheque, seja o que for que você receba, comissão. Volte a sonhar. Diga para o seu vizinho, volte a sonhar. Então você tirou pela fé o seu sonho da prateleira, estava lá empoeirado, você tinha esquecido dele, limpou, agora é seu. Vamos executar.
Vamos fazer orçamento, vamos colocar dentro do Senhor, vamos receber o valor pela fé, vamos começar a declarar, vamos orar, vamos se ver, vamos falar. A fé puxa o futuro para o presente. Por que você é salvo? Você crê que é salvo? Mas você sabia que você só vai ser salvo quando pisar lá no céu? Efetivamente. Você ainda está na terra? Diga, mas a fé traz o futuro para o presente. Diga, pela fé, eu já estou no céu. Então você fala que já é. Não vai ser, já é. Eu já sou, quem tem um filho tem a vida. Filho de Deus. Então pela fé você já está salvo. Aí quando você sabe que você já está salvo, você vai produzir frutos de justiça, frutos de quem é salvo. Fé traz os poderes do mundo vindouro, o dom celestial, coisas do céu na terra hoje. Amém? Então fé é isso, é entender isso. Então quando você vê Cássia dizendo de anjos que ela vê pela fé, ela falou pela fé. Está diante do trono, é pela fé. Ele está aqui. Vocês estão comigo? Deus é bom, curva a sua cabeça. Aleluia.